Olá, bem-vindos ao meu canal, é o Professor Costa. Hoje vamos ver o cálculo de áreas planas, através do cálculo integral. Então, temos aqui no nosso ecrã, basicamente é a fórmula. Então tem que fazer o gráfico das curvas, e depois esta área, a área que está ali pintada a azul, esta área aqui, é dada pelo integral de A a B, que são os pontos de interseção, da curva que está em cima, menos a curva que está em baixo. Então, o problema principal será fazer a representação gráfica, descobrir os pontos de interseção e depois o cálculo da primitiva. Depois é só substituir pelos valores. Então, temos aqui o nosso exercício, a área da região limitada por y igual a x quadrado, y igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Então vamos começar por fazer a representação gráfica. Então, temos que a curva y igual a x quadrado é uma parábola. Se por acaso tivessem dúvidas em saber que tipo de gráfico é que vão representar, podiam fazer uma pequena tabela. Por exemplo, se eu atribuir o valor menos 1 ao x, o y fica menos 1 ao quadrado, que é 1. Se atribuir 0, 0 ao quadrado é 0. E 1 ao quadrado é 1. Então, podem marcar o ponto 0, 0, o ponto 1, 1 e o ponto menos 1. 1. Ou seja, ao marcarem estes pontos, depois é só fazer a representação gráfica da parábola. Está um bocadinho torta, um bocadinho a favor. E tenho então a minha curva, que é y igual a x quadrado. Então, ela está limitada pelo y igual a 0, assim, limitada pelo y igual a 0. Esta linha é o y igual a 0 e aquela é o y igual a x quadrado. E depois entre 1, o x entre 1 e 2. Então, será esta zona aqui. Então, a nossa área será integral de 1 a 2, curva em cima, reparem, a curva em cima, vou pintar aqui a vermelho, curva em cima, porque os limites de lado já os tenho, que é de 1 a 2, então curva em cima, e curva em baixo, que é o y igual a 0. Então fica, vamos ver, x quadrado menos 0 dx. Reparem, o x quadrado é a curva de cima e o 0 é a curva de baixo, esta curva aqui. Ok? Agora é só fazer o integral, calcular a primitiva. A primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Se tiverem problemas em calcular as primitivas que vamos pôr aqui, podem consultar o vídeo no canal, aqui no canal, sobre primitivas imediatas, ou algumas por partes, ou por substituição, de composição também, se for necessário. Agora é só fazer as contas, substituir o x por 2, 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3. Então fica 8 terços, menos 1 terço, que dá 7 terços. Então já temos aqui o cálculo da nossa área. Vamos tentar fazer um exercício um pouco mais complexo. Então temos aqui um novo exercício, a região limitada por y igual a x quadrado menos 1, y igual a menos x quadrado mais 1. O processo é o mesmo, fazem a representação gráfica. Se não soubessem que tipo de gráficos é que têm pela frente, podem fazer uma pequena tabela. Por exemplo, vou fazer a do y igual a menos x quadrado mais 1. Pronto, x, y igual a menos x quadrado mais 1. Uma boa política é atribuir, como veem que é uma parábola, atribuam 3 pontos, 2 deles simétricos, por exemplo, menos 1. Se o x for menos 1 dá 0, se for 0 dá 1, se for 1 dá 0. Então, já sabem que ela passa, então, quando o x é 0 dá 1. Aqui, depois quando é menos 1 dá 0, e quando é 1 também dá 0. Então, uma parábola assim deste género. Uma parábola deste género aqui. Então é y igual a menos x quadrado mais 1. A outra é do mesmo género, atribuíam 3 valores e iam ver que a concavidade é voltada para cima. Uma parábola assim deste tipo.
Ok, e que se interceptam ali no -1 e no 1. Se por acaso, imaginem, por acaso não sabiam os pontos de interseção, não tinham atribuído os valores corretos. Para saberem os pontos de interseção, eu posso fazer assim. Então, só aqui uma nota. Se eu quiser saber os pontos de interseção é quando as duas funções são iguais. Ou seja, quando o x² menos 1 é igual ao menos x² mais 1. Ao resolverem esta equação, vão obter os pontos de interseção. Vamos só confirmar. O menos x² que está no primeiro membro, ao mudar, vem positivo. Fica 1 mais 1. 2x² igual a 2. x² igual a 1. X igual... que este x está difícil de sair. X igual a mais ou menos 1. E obtivemos os pontos de interseção. Vamos só aqui apagar para ter espaço para o cálculo da área. Então, a área será... Então, a nossa área é integral menos 1 a 1, curva em cima, que é o menos... Já agora vou colocar esta, que é x² menos 1. Curva em cima, que é menos x² mais 1, menos... Não se esqueçam da fórmula, está ali no lado esquerdo, lá em cima, menos a curva que está em baixo, que é x² menos 1 dx. Fica integral de menos 1 a 1, menos x² mais 1, menos x², aqui, menos x² mais 1. Ou seja, fica integral de menos 1 a 1, menos 2x² mais 2 dx. Então, vamos ver. Faço as primitivas. Menos 2x ao cubo sobre 3 mais 2x entre menos 1 e 1. Agora vem menos 2. Vamos ter aqui uma situação caricata. Menos 2 vezes 1 ao cubo. Vamos apagar aqui. Vezes 1 ao cubo. Sobre 3. Substituir por 1, não é? Mais 2 vezes 1. Assim. Menos. Vamos substituir. Agora por menos 1. Fica menos 2 vezes menos 1 ao cubo sobre 3 mais 2 vezes menos 1. Ok? Vamos ver então quanto é que isto dá. Dá menos 2 terços mais 2 menos 2 terços. Não é? Porque é menos menos fica mais. Menos 2. Eu vou só passar aqui esta conta aqui para este espaço. Ok? Então tenho menos 2 terços mais 2 menos 2 terços mais 2. Então fica menos 4 terços mais 4. E tenho a minha área. Pronto, não ocupei muito espaço e ficou assim meio caricato, mas pronto. Agora vou reduzir ao mesmo denominador. Fica 8 terços. Então a minha área é 8 terços. Por exemplo, poderia fazer só esta área aqui. A curva em cima seria menos x² mais 1 e a curva em baixo y igual a 0. Depois multiplicava por 2. Era suficiente. Vamos então fazer agora um novo exercício. Então, temos aqui uma nova área para calcular. Já apaguei para ficar com um pouco mais de espaço. Então, podem depois, se tiverem dúvidas, por exemplo, em fazer a representação gráfica da função logarítmica ou da função exponencial, neste caso aqui é a função logarítmica, podem ver os vídeos no canal sobre os logaritmos, que certamente vos irá tirar alguma dúvida. No entanto, a função logarítmica tem um gráfico deste género. Assim, não é tão acentuado, o crescimento não é tanto.
Então, y igual ao logaritmo de x, aqui é o 1, que é o zero da função logarítmica, e depois tenho o y igual a x, que é uma reta. Podem ver também no canal a função afim, que é uma reta. Depois o x está entre 2 e 3. Então está entre 2 e 3. E a zona limitada, obviamente, a região limitada será aquela ali que eu vou pintar aqui a vermelho. Será esta zona. Esta é a zona limitada. A curva em cima, então, é o y igual a x, e a curva em baixo é o y igual a ln de x. Então, a nossa área fica área integral de 2 a 3, curva em cima, que é o x menos, curva em baixo, que é o logaritmo de x dx. Agora, tenho que fazer estas primitivas. Posso fazer a integração por partes ou um cálculo auxiliar e faço a primitivação por partes e depois faço a substituição. Vou optar pela segunda opção, que é, vou fazer um cálculo auxiliar para a primitivação da função integranda. Então, vou fazer um cálculo auxiliar e vou calcular a primitiva de x menos ln de x. Se tiverem dúvidas no cálculo deste tipo de primitiva, podem consultar os vídeos sobre as primitivas aqui no canal. Menos primitiva de ln de x. A primitiva de x está tudo muito bem. É x² sobre 2 menos... Até vou por aqui em baixo, depois não fico com espaço. Mas a primitiva de logaritmo de x tem que ser por partes. Do cálculo auxiliar vou fazer ainda um cálculo auxiliar. Então, a primitiva do logaritmo de x tem que ser por partes. Coloco 1. Esta primitiva está feita aqui no canal. É só consultar as primitivas por partes. Então, o u é 1. O grande, que é a primitiva do 1, é x. A derivada, vamos derivar o logaritmo. A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Não se esqueçam. Vou só salientar aqui que o grande é a primitiva do u pequeno. Neste caso, a primitiva do 1, que é x. Então fica que a primitiva do logaritmo de x, vamos por aqui a mesma cor, a primitiva do logaritmo de x é u grande vezes v, ou seja, x ln de x, menos a primitiva do grande vezes x'. Isto é um p. O grande vezes x', 1 sobre x. Cortam os x, então fica x ln de x menos primitiva de 1. A primitiva de 1 é x. X ln de x menos x. Então já está. Então fica x, porque a primitiva de x... perdão, aqui a primitiva de x é x² sobre 2 menos x ln de x menos x. Ou seja, tive que primitivar o x, que é x² sobre 2, menos x ln de x menos x. Vou tirar os parênteses. Fica x² sobre 2 menos x ln de x mais x. E tenho a minha primitiva feita. Agora é só substituir aqui no integral. Então fica x² sobre 2 menos x ln de x mais x entre 2 e 3. Então agora faço a substituição por 3, fica 9, mais menos 3 ln de 3 mais 3 menos, agora substitui por 2, dá 4 sobre 2 menos 2 ln 2 mais 2. Pronto, isto agora é só contas. 9 menos 4, então dá 5 meios. Menos 3 ln de 3, menos 2, mais 2, neste caso. Mais 2 ln de 2, depois 3 menos 2 dá 1. Este aqui saiu todo torcido. 2 ln de 2, depois 3 menos 2 dá 1. Pronto, e depois era juntar 5 meios mais 1, 1 tem 2 meios, 5 meios mais 1 dá 7 meios. Podia operar aqui com os logaritmos. 3 logaritmo de 3 mais 2 logaritmo de 2.
E pronto, são os nossos exemplos. Se for o caso de precisarem de exemplos mais complexos, é só dizerem, farei outro vídeo. Se não, ficamos por aqui e espero que tenha sido útil e até ao próximo vídeo.